Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Maravilha! A vocês, uma ótima conexão, muito bom ter você aí do outro lado, tá bem? Tá legal? Bacana, isso é bom demais. Desejo, você que está chegando pela primeira vez no canal, desejo as boas-vindas, seja bem-vindo, faça uma pipoquinha, um chazinho, um guaraná, sei lá. Se você quiser comer e beber, é você que está fazendo mesmo. Né? Seja bem-vindo, você que já é inscrito no canal, obrigado pela sua companhia. Nessa jornada de transformação, elevação, espiritualidade, essa jornada gostosa que chama vida essa jornada gostosa que chama vida. E é gostoso a gente conduzir assim com muita leveza de alma, leveza de espírito, paz no coração, tranquilidade. A vida é uma grande jornada, né? A vida é uma grande jornada, é a jornada que importa. Não importa onde nós começamos, da forma que começamos, o importante é a gente ir trilhando ela e chegar lá no final, e no final vai dar tudo certo, né? Já quero dizer para você que você pode se inscrever no canal, se tornar um apoiador desse canal, ativar o sininho para as notificações, assim quando eu tiver um novo conteúdo, você vai poder ser acionado aí, lembrado e vai poder desfrutar do novo conteúdo. Bom, 3 tipos de pessoa estão vendo esse vídeo. Um rebelde sem causa, que chegou nesse vídeo atraído por alguma coisa, nem vai assistir o vídeo todo, vai correr o dedo assim, ó, só para dizer que visualizou, pega o dedo, põe lá no final, dá um like ou não e sai fora. Esse é o tipo do rebelde sem causa, que passa pela vida, pela jornada, apenas resmungando, apenas murmurando e reclamando da sua situação. O segundo tipo de pessoa é o pequeno revolucionário. O pequeno revolucionário vai anotar, vai ver o vídeo, vai compartilhar, mas não vai aplicar os princípios na vida dele e por isso não acontecerá uma transformação. E o terceiro tipo vai ser o revolucionário. O revolucionário vai assistir o vídeo, vai anotar, vai conferir os textos para ver se aquilo mesmo está sendo dito, vai aplicar os princípios na vida dele, irá compartilhar com os outros e já vai sair compartilhando, ensinando o que aprendeu. Então seja bem-vindo. E a minha pergunta, qual desses 3 tipos você vai ser a partir desse momento? Você decide. Lembrando você, é hora de você viver sua vida, vá viver sua vida. Bom, o tema de hoje, nosso vídeo, nosso desafio, que eu coloquei lá no Facebook sobre a vida de um homem chamado Jó, que nunca disseram para você, eu vou falar hoje sobre ele. Jó está aqui, né, esse homem, é o livro que está antes, a sua localização é o livro que está antes do livro de Salmos, você vai achar ali o livro de Jó, Salmos, está bem no meio da Bíblia, você vai para a esquerda, você já vai ver o livro de Jó ali. Jó, vamos chamar esse homem aí, a ideia que está em torno dele, em volta dele, é a resiliência na vida de um homem. Como é que um homem acaba sendo resiliente a tal ponto de como esse foi? Diz o texto aqui que havia um homem na terra de Uz, né? Na terra de Uz, esse significado Uz quer dizer arborizada, cujo nome era Jó. O nome dele, Jó significa odiado. Então, o autor aqui vai nos trazer sobre uma terra que não se sabe a localização exata sobre ela, e um homem que tem um nome chamado odiado. Como é que alguém pode ter um nome com esse significado, né? Existe um grande debate sobre esse livro, mesmo no meio rabínico, dos rabis judeus, que foram os autores desse livro, foram eles que escreveram. Então, dentro deles mesmo existe um debate assim. O livro de Jó é apenas uma obra literária.
Ele está, inclusive, na categoria dos livros proféticos, na divisão do Antigo Testamento, que assim os cristãos fazem. Então, o livro de Jó, já na discussão rabínica, é um livro literário. Então, porque não tem registro sobre ele, não tem arqueologia sobre ele, não tem genealogia dele. Então, é apenas uma obra literária. Essa terra é uma terra de... não tem CEP, endereço desconhecido, e falam assim, esse livro foi escrito, é o livro mais antigo da Bíblia, foi escrito em 2000 anos, dizem isso. Porém, recentemente, pelo estilo de linguagem de escrita do texto, descobre-se que esse livro foi escrito entre o século V e o século IV antes de Cristo, os anos 500 a 400, tá? Porque existe no livro algum substrato que dá a conhecer a ideia teológica que tinha naquela época e que é inserida no livro, beleza? E ao outro lado, rabínico, né, os mesmos rabinos, que são os judeus, eles que escreveram lá isso aí, né? Só estou falando o que é. Dizem que não, que ele existiu, que ele é da época dos patriarcas, cerca de 2000 anos antes de Cristo e tal, tal, tal. Então fica um lado afirmando, não, ele existiu, e barará, 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 e o outro lado fala, não existiu. Aí, os que falam ele existiu são arguidos pelos que falam que ele não existiu. Falam, tá bom, cadê a genealogia dele? Aí eles falam assim, não tem. Aí eles falam assim, se não tem, não existiu. E os outros falam, não, mas existiu, porque ele é isso, porque em Ezequiel, Deus falando através de Ezequiel, fala, olha, você é mais sábio que Noé, que Jó e Daniel, então, tá vendo? Aí as outras partes falam que de Jó e tal, e aí ele fala, então tá, mas isso não prova que ele existiu. Então essa guerra primária, em questão de Jó. E a datação mais próxima de que ele foi escrito foi por volta dos anos 500 a 400 a.C. Então vamos ver aqui algumas características desse homem para a gente entrar no assunto, na veia, no cerne, na questão mesmo do livro. O que nunca te falaram, eu vou procurar te falar sobre esse livro. Então esse homem pode ser obra de uma história ou de uma história, tá bom? Esse livro pode ser uma obra literária, tão somente, que muitos afirmam que são, e outros, a teimosia de outros, dizendo que aconteceu realmente. Bom, guardadas proporções, nós vamos para o nosso conteúdo. Bom, diz o texto que ele era um homem íntegro, justo, temia Deus, evitava o mal. Esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas, teve 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente ao seu serviço, homem mais rico do Oriente. Por aí diz, do Oriente, mas onde? Onde que estava a casa dele? Onde é que está o endereço dele? Cadê as provas arqueológicas e tal? Então é um número de grande magnitude para ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos naquela época. É muita terra que esse camarada ia precisar, né? Mas esses números dão uma ideia de que ele era uma magnitude, era um homem muito rico, muito poderoso. Então, é coisa assim que se usa até uma certa hipérbole, né? Em alguns números, para dar uma ideia de que o cara era poderoso, tá? Acontecia costume, tipo de vida deles na época aqui. Diz o texto que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e um de cada vez, e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, né? Davam umas festas. Então o povo ali da família de Jó, o que eles tinham? Eles tinham ali uma conexão muito grande entre eles. Era um ambiente de amor, tá? Era um ambiente acolhedor, de comunhão, de festa, gostoso, né? Então estava todo mundo ali muito bem, seguro, aparentemente a coisa está no controle, as coisas estão muito bem controladas.
tem ali uma autossatisfação, né, um reconhecimento, o papai fez tudo isso, que bacana. E por tudo aquilo que foi conquistado, segundo as posses, disse, né, que Jó assim, realizou as coisas com muita maestria, né, e soube correr risco com muito controle. Tá? Bom, nesse contexto todo, eu quero destacar aqui um verso, diz assim, eu quero destacar o texto aqui. Decorrendo o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim dizia Jó continuamente. O que nós encontramos aqui nesse texto, no versículo 5? Nós encontramos um homem com essa magnitude, com tudo isso que diz, preocupado, ele tinha uma preocupação muito grande em relação aos seus filhos, ou seja, o Jó tinha um temor, eu vou mudar essa palavra, o Jó tinha um medo muito grande dentro dele, de que de alguma forma ou maneira Deus ficasse zangado por causa da atitude dos filhos, uma vez que Jó era muito justo, muito íntegro, né? Então, Jó sempre procurava ali, chamando os filhos, filho, tudo bem, terminou os banquetes, mas agora vamos fazer uma santificação e tal, fazer um rito. Então, mostra no texto aqui que o autor, né, que nos coloca essa história, ele traz para esse personagem uma preocupação em bem-estar físico, material e espiritual dos seus filhos. Tá? Aí começa o nosso grande desafio. No versículo 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui tem uma coisa que nós precisamos parar e pontuar. Essa ideia aqui de que o Satanás se apresentou perante Deus, junto com os filhos de Deus, que possivelmente aqui os filhos de Elohim, né? Que às vezes a palavra Elohim, ela tem uma aplicação a Deus, a anjos, né? A homens poderosos, tá? Juízes. Então, essa ideia aqui de que o Satanás, como está colocado aqui, ele vai e se apresenta perante Deus, essa ideia nasceu no zoroastrismo. Inclusive eu tenho um vídeo no canal aqui que trata muito especificamente sobre o zoroastrismo, tá? Que era mais ou menos assim. Tem Ahura Mazda, que é o grande deus, e o seu adversário é Orimã. O Ahura Mazda está na sua posição soberana e o Orimã fica vagando pela terra. Então essa teologia aqui, que é apresentada no texto, remete à ideia dos zoroastrianos, ou dos parsis, como assim são conhecidos, nessa época, quando Israel, por sua vez, o povo judeu foi para o cativeiro babilônico, que lá tiveram contato na época que os persas, depois que os persas invadiram a Babilônia e dominaram a Babilônia, então os judeus ali tiveram contato com o primeiro monoteísmo da humanidade, que não é o judaísmo, nem o islamismo, nem o cristianismo. Foi o zoroastrismo, tá? Que fique bem estabelecido isso. Então essa ideia aqui de que o Satanás, ou o Orimã, ou o mal, o adversário, ou o Satã, ficava rodando pela terra, nasce dentro do zoroastrismo. Tá? Então essa teologia aqui, é esse ponto teológico que os autores, né, que os críticos acadêmicos olham para o livro e falam, não, essa doutrina teológica, esse ponto teológico aqui vem do zoroastrismo, nos anos 500 a 400 antes de Cristo, tá bom? Bom, a ideia que acontece é que um diálogo entre Deus e o adversário, e fala assim, de onde vem Satanás? Vem de rodear a terra, passar por ela, e Deus fala assim no versículo 8, observaste meu servo Jó, né? Deixa eu ler aqui. Observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto temente a Deus, que se desvia do mal. E aí, esse adversário fala,
mas ele não te teme em vão. Né? Você cercou ele com uma cerca, sua casa e tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos, abençoaste, estende a sua mão contra ele. E nesse diálogo aí parece que tem um desejo, né, por parte do maligno lá, de que, de alguma forma, Jó passasse por uma tribulação e nisso ele iria blasfemar contra Deus. E aí há uma permissão, né? Há uma permissão porque parece aqui que na questão de autoridade, né? O Criador sobre todas as coisas, Satanás para baixo. É a mesma ideia do zoroastrismo, a Ahura Mazda acima e Orimã para baixo. Tá? Então essa ideia aí já nasce, essa percepção dentro do zoroastrismo, tá? Com Zaratustra, quando ele entendeu que tinha que reformar a religião dos persas e fazer uma reforma e colocar uma nova religião. Assista lá o vídeo do zoroastrismo, você vai entender. Bom, sai dali o coisa ruim, sai dali e começa um ataque, né, uma coisa, uma catástrofe. Começa assim que, no versículo 15, os sabeus pegaram e entraram, pegaram os bois, jumentos, né, mataram os servos e só escapou um para levar a mensagem. Aí no verso 16, quando ele está falando, falou, caiu o fogo do céu, o fogo de Deus, queimou as ovelhas, o servo consumiu, só eu escapei para dar essa novidade. Aí falava isso ainda, aí veio um outro, falou assim, no 17, dividiu os caldeus em 3 bandos, deram contra os camelos, levaram, mataram os seus servos, só eu escapei para trazer essa nova. Aí diz assim, 18, também este falava, veio o outro, falou assim, estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo na casa do seu irmão primogênito, eis que levantou um grande vento do deserto e deu contra os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre ele, morreu, só escapei. E então Jó rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, sentou-se na terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Então aqui, de um momento para o outro, acontece uma catástrofe na vida desse homem. Ele começa a perder. As coisas saem do controle, ele fica inseguro, porque ele perdeu tudo, e aí ele olha e procura e fala, poxa, o que aconteceu aqui? Então ele rapa a cabeça num sinal de indignação, de grande aflição que ele está passando, muda suas vestes e aí ele fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O que ele perdeu? Olhando assim, alguém pode dizer assim, mas, poxa, olha, só perdeu os bens. Os bens materiais recupera novamente. Estão vendo? O homem não pode confiar na riqueza. Né? Então, num grosso modo, podemos olhar para o texto e falar assim, nossa, perdeu os filhos, né, coitado, mas está aí a mulher, né, e tal. Então a gente tenta uma justificativa para a coisa não ficar tão drástica assim. Mas o que Jó perdeu? Ele olhou e viu que tudo que ele tinha conquistado ruiu de um momento para o outro. De um momento para o outro. Em fração de horas. Aquilo pelo qual ele lutou significava para ele uma família unida. Aquilo que ele construiu significava para ele a felicidade, os momentos felizes, a felicidade em família. O que ele perdeu? Ele perdeu os momentos de amor com seus filhos e filhas, aquelas reuniões, aquele vozerio dos filhos, as gargalhadas. Ele perde esse amor, essa conexão. O que mais que ele perdeu? Ele perdeu aquelas reuniões de família, os banquetes, as datas festivas, onde se organizavam as comilanças. Ele perde toda aquela magia de receber os convidados. Ele perde isso. Ele não perdeu apenas bens materiais. Nos bens materiais estão embutidos todas essas coisas gostosas e maravilhosas que ele perdeu. O que ele perdeu? Perdeu o que ele realizou. Talvez ele se lembra de como ele começou, o primeiro negócio na vida dele. E aí ele foi fazendo aquilo com muita maestria, coração aflito, às vezes de correr o risco, e correu, mas ele perdeu isso também. A perda desses bens, dessas conquistas, significava isso, aquilo que ele realizou. Ele perdeu o estado de felicidade. Os filhos se foram. Os filhos se foram, as filhas também. Não ouvia mais o som
deles e delas, chamando papai. Perdeu aquela autossatisfação e o reconhecimento. Meu pai, né? Perde, Jó perde. Tem uma parte no livro que ele fala assim, poxa, eu andava pela rua, os jovens me reconheciam, os velhos, os anciãos levantavam na minha presença. Então o Jó acaba perdendo essa coisa gostosa de autossatisfação e reconhecimento. Não perdeu só bens materiais. O que ele perdeu? Ele perdeu os abraços amorosos dos seus filhos, aqueles momentos de unidade, alegria, amor e conexão. Aqueles momentos que ele se banqueteava, abraçava, se apertava, gostosinho. Perdeu esse amor e conexão. Perdeu tudo, e agora ele está inseguro. Tudo que ele fez agora sumiu, evaporou. O que ele perdeu? Ele teve que sepultar os filhos e as filhas. Quando um filho sepulta um pai, é a dinâmica da vida. Mas quando o pai sepulta os filhos, é muito dolorido. Eu assisti um filme, acho que é Batalha de Titãs, e no filme os deuses falam assim, uma deusa lá questiona o pai dos deuses, fala assim, meu pai, em época de paz, os filhos sepultam os pais. Em época de guerra, os pais sepultam os filhos. E ela olhou e falou assim, nós estamos em paz ou estamos em guerra? Agora perceba o quanto doeu para esse homem, Jó, sepultar seus filhos e filhas. Segurança e o controle se foi. Segurança e o controle, puxa, perdi a segurança, controle, se foi. E aí, como se não bastasse, no capítulo 2, vem novamente a cena, né, a ideia lá do texto, que no versículo 10, no 2, né, no versículo 2, 3, novamente o Satanás se apresenta lá e fala assim, de onde vem? De rodear a terra. E Deus fala para ele, você observou meu servo Jó, que não pecou, mesmo quando você me instigou contra ele. E aí, o coisa ruim, o Satanás falou assim, mexe na saúde dele, para você ver. Porque aquela frase é verdadeira assim, peraí. Não, perdeu tudo, mas saúde e paz, o resto a gente corre atrás. E aí Jó vai perder a saúde. Ele perde a saúde nesse momento. Uma outra investida aqui, né? Ele perde a saúde, ele acaba sentado em cinza, tomando cacos para se raspar. E aí a mulher dele fala assim, você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. E disse o texto que ele falou, você está doida, a mulher está falando igual doida, não temos recebido o bem de Deus, também não receberíamos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Perde tudo que havia, ele perde tudo que havia conquistado, perdeu o reconhecimento e agora Jó é um quebrado, Jó está quebrado, perdeu os momentos de amor e conexão com os filhos, perdeu o controle e a segurança, se foi porque agora ele não tem mais segurança nenhuma, porque a saúde ele não tem. Jó tinha dois temores dentro dele, dois temores que estão registrados no capítulo 25. Ele diz assim, capítulo 3, verso 25, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. O que eu temo? Perder tudo. Existem pessoas que têm um medo de perder tudo, porque vai perder a segurança e o controle, vai perder o bem-estar. E se eu perder meu bem-estar, meu conforto, poxa, eu não vou ter segurança. E Jó tinha isso dentro dele, esse temor justamente de perder todas as coisas, como perdeu. E ele tinha o receio de não poder lutar quando fosse preciso, as forças faltarem, e faltou.
E ele tem agora um sério problema de saúde e que ele não pode. E se você lê a fala de Jó, ele vai falar assim, eles me repulsam, eles não me querem, eles me ignoram, tá? Me ignoram. Bom, é nesse contexto todo que vão aparecer 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles saem, ouvem a desgraça que se abateu na vida desse homem, saem de onde eles estão e vêm até Jó. Fala, vamos consolar. Mas diz o texto, no capítulo 1, versículo 13, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhuma palavra dizia, pois viram que a dor era muito grande. Eles vieram, Elifaz, Bildade e Zofar vieram, mas ficaram quietos por 7 dias. Gente, para ser uma manifestação dessa, de 7 dias sem abrir a boca, era uma desgraça miserável que esse homem estava vivendo. Elifaz, aqui, que eu quero mostrar para você agora, vem trazer como lição de vida para consolar Jó a experiência. Bildade vem trazer como lição de vida para consolar Jó a tradição. E Zofar vem trazer como lição de vida a suposição. Então esses amigos, cada um vem da sua terra e cada um vem trazendo o seu conteúdo. E eles chegam para o amigo, no primeiro momento ficam quietos, né? Eles se calam, não têm o que falar, pois o negócio está muito chato, muito esquisito, muito terrível. O Elifaz começa, no capítulo 4, ele começa a abrir sua boca, ele baseia a sua filosofia sobre uma base dupla, que é a observação geral, né, das coisas, que acontece no capítulo 4, versículo 8, abre lá, diz assim, ele diz assim, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, e isso mesmo eles cegam. Então ele já vem falando assim na experiência, olha, pela minha experiência, o que eu tenho visto, olha, você fez alguma maldade, por isso você está colhendo o mal. No capítulo 5, versículo 3, ele abre a boca de novo e fala assim, bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. E ele fala, pelo que eu estou vendo, você, pela minha experiência que eu vejo, você pisou na bola. No versículo 27, ele fala, eis que isso já havemos inquirido, e assim, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Ó, é assim que a gente, pela nossa experiência, pela minha experiência, você vê isso aí, porque é isso que está acontecendo na sua vida. E no capítulo 15, versículo 17, ele vai abrir a boca de novo, vamos para lá, abre na 15, 17, que aqui o nosso padrão aqui é de ensino, né? Ele diz assim, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. Então ele faz, primeiro, baseia a sua experiência, né? Baseia a sua filosofia sobre, olha, pela experiência, o que eu tenho visto. E depois ele baseia também em cima de uma suposta iluminação espiritual especial. Há uma referência a uma visão secreta. Nós precisamos ter muita atenção, porque depois desse estudo aqui, depois dessa caminhada, dessa jornada pelo livro de Jó, eu vou pedir para você que preste muita atenção para que você não lance mão de versículos aleatórios para uma palavra, para aconselhar alguém, porque tem um texto que ele tem todo um contexto, um enredo, uma ideia e uma filosofia. A filosofia de Elifaz é a experiência. E ele fala primeiro para Jó, como eu te disse ainda há pouco, que pelo que eu tenho visto, está acontecendo com você, essa é a minha experiência. Então, escuta para o teu bem, escuta o que eu estou falando. Só que aí ele vai basear também a sua experiência, filosofia de vida, em cima de uma iluminação espiritual. No capítulo 4, versículo 12, ele começa dizendo assim, uma palavra se me disse,
em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, sobrevém-me o espanto, o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas eu não discerni a aparência. Um vulto estava diante de mim, dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz. Seria o mortal, porventura, justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia no seu servo e aos seus anjos atribui perfeições? Quanto mais aquele que habita na casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então essa é a filosofia de Elifaz com base na experiência. Você viu como é muito perigoso a gente pegar só essa porção aqui e sair falando, criando uma doutrina em cima? Por essa você não esperava, né? Eu gosto disso. Eu gosto disso, porque a Bíblia nos traz surpresa, surpresa nos traz a Bíblia. Nós não podemos lançar mão de uma passagem de Bíblia e falar, isso aqui é uma palavra de Deus. Aí você fala, nossa, isso aqui é de Deus, falou comigo e tal. Vai fazer a doutrina em cima disso aqui. Isso aqui é uma filosofia de experiência de vida em cima do Elifaz, que não cabe aqui. Não cabe, porque Jó tinha um testemunho do Deus eterno. Do Deus eterno. Esse homem é justo, íntegro, se desvia do mal. E não tem na terra gente igual ele. Então a mensagem do livro é essa. Então, uma sabedoria especial foi transmitida também para ele. Ele falou, eu recebi uma sabedoria especial. Lá no capítulo 15, abre lá no 15, versículos 17 e 18, ele diz assim, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei, o que os sábios anunciaram e que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos que somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Então, olha, eu tenho uma sabedoria especial transmitida pelos meus predecessores. Então, esse homem, ele vai trazer 3 falas que vão ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, no capítulo 4, 3 a 7, ele faz um louvor à piedade de Jó. Ele faz um louvor, vamos ler lá. Né? Olha só, ele começa assim, 3 a 7. Eis que tu tens ensinado muito, capítulo 4, 3 a 7, e tens fortalecido mão fraca, as tuas palavras têm sustentado o que tropeçava e os joelhos vacilantes têm fortificado, mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Ele começa com louvor e piedade, fala, mas agora é tua vez, né? Tá vendo como é que dói? No 4:8 até o 5:7, ele vai fazer uma observação, uma declaração pelo que ele aprendeu pela observação. Então, se você ler do capítulo 4, versículo 8, que ele começa a dizer assim, ó, segundo eu tenho visto os que lavam iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus merece e com o sopro da sua ira se consome. Então ele vai trazendo pelo que ele tem visto, pelo que ele tem observado. Ou seja, resumindo do 4:8 ao 5:7, sofrimento é sempre resultado direto do pecado. Ô Jó, em algum momento você errou o caminho, você perdeu a mão, errou o rumo. Aí, isso vem constituir, no capítulo 5, versículo 8 até o 16, ele confessa que qual seria a sua reação piedosa caso estivesse na mesma situação de Jó. Gente, eu acho isso aqui muito incrível, porque sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, se fosse comigo, se fosse eu no teu lugar? Esse cara aqui também fala, capítulo 5, versículo 8, diz assim,
Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Ah, Jó, se eu tivesse aí no seu lugar, eu ia buscar a Deus, camarada. Eu ia fazer assim. E com coisa que Jó não buscava. Esse homem, a experiência sempre vai querer dizer assim. A experiência, ela sempre vai querer apacentar o coração de alguém. Olha, pela minha experiência, olha o que eu tenho visto. Mas não era o caso. Ele continua no capítulo 5, versículo 17 a 27, ele diz assim, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. No capítulo 15, ele é mais severo e mais curto. No capítulo 15, versículo 2 a 16, vamos ler o que esse camarada falou. Abre lá, 15, no versículo 2 a 16, ele diz assim, então, respondeu-lhe Paz o temita, porventura dará o sábio em resposta à ciência do vento, e encher-se-á de si mesmo o vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada se aproveita? Ele está falando, isso aí que você está falando é nada, Jó. A experiência sempre vai querer desmerecer, anular aquele que está sendo aconselhado. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Aí tem, depois dessa exortação venerável, né? No 17, versículo 17, ele começa assim, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Ele vai dizendo, fala de uma experiência, até no versículo 35, você pode ler, que ele fala de uma experiência que ele viu e aprendeu. No capítulo 22, o Elifaz vai falar novamente. E não tem argumento nenhum. No 22, 1 ao 9, ele vai condenar o Jó diretamente. Ele condena o Jó diretamente. No 22, ele já vai partir para a condenação. A experiência é assim, ela vai condenar. Aí no 22, 1, 9, ele começa assim, ali no 2, ele fala assim, porventura será o homem de algum proveito a Deus, antes o sábio é só útil a si mesmo. E ele vai condenando o amigo. E olha que ele saiu para confortar. No versículo 10, ele usa a expressão assim, por isso está cercado de laço e repentino pavor te perturba. É por isso. É porque você pecou. No versículo 13, ele diz assim, e dizes, que sabe Deus, acaso poderá ele julgar alguma através de densa escuridão? Ele está falando, Jó, você é um hipócrita. O Elifaz a experiência, chega ao ponto e fala assim, você está sendo hipócrita. E ele diz do 21 ao 30, fala, reconcilia-te com ele e tem paz. Ele faz com seus conceitos, pode ser resumido da seguinte forma. Primeiro, sua filosofia de vida é apoiada nas próprias observações e experiências. Está bem demonstrado no capítulo 4, versículo 8, versículo 12, capítulo 5, versículo 3. E o Jó sofre por ter pecado. Ele resume isso. Jó está sofrendo porque tem pecado. Passando para o outro, agora Bildade, ele vem com a tradição. A tradição, ela vai se resumir de 3 formas. Ele vai fazer um apelo, uma repreensão e uma fuga. No capítulo 8, Bildade vai vir. Tá? No capítulo 8, versículo 2 ao 7, ele faz um apelo às ocorrências. Veja aí o que aconteceu, né? Capítulo 8, versículo 2 ao 7. Vamos lá, é para estudar. Aí diz assim, então respondeu Bildade o suíta, até quando falará tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual o vento? Perverteria o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder das suas transgressões. Quer dizer, a morte dos filhos foi produto do pecado contra Deus.
A tradição, os tradicionalistas chegam, não, isso aconteceu porque tem pecado, é a tradição. Me faz lembrar no João 9, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, quando tem um vídeo aqui no canal que fala, eu explico quem é o ladrão de João 10:10, quando os discípulos olham e encontram um homem cego de nascença, eles falam para Jesus, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Aí quem pecou? Porque a tradição diz que isso aí é pecado. E esse homem vem e se apresenta como a tradição e diz assim, a tradição diz, não, seus filhos pecaram, eles morreram por causa de pecado. E os outros problemas de Jó só indicam que ele não pode ser puro e nem reto. No versículo 5 e 6 do capítulo 8, os problemas que Jó teve, é porque ele não era puro e nem reto. Diz assim, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça na sua morada. Então, quer dizer, você não é puro e nem reto coisa nenhuma. A tradição religiosa, a experiência religiosa já apresentou seu relatório. A tradição religiosa vai apresentar o relatório dela, dizendo que esse homem que está desgraçadamente da vida perturbado, que estava lá, que esses amigos chegaram trazendo cada um sua filosofia de vida, diz assim, você só pode ter pecado, e o outro falou assim, você não é puro e reto, coisa nenhuma. Vai dando uma indignação. Está vendo como não é prudente lançar mão de qualquer texto para gerar uma doutrina? Principalmente nesse caso. Aí ele vai continuando a seguir, ele vai fazer um apelo à tradição, versículo 8. Olha o que o Bildade vai fazer, versículo 8. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Olha a tradição, Jó. A tradição, aquilo que nós estamos vivendo, a tradição diz isso. E até o 19 ele vai falando assim. Ele fala, observa a tradição. E aí, finalmente, no versículo 20 a 22, tem um apelo à própria inteligência de Jó. No 20 ao 22 ele diz assim, eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão em ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Ele falou assim, ó, Deus não rejeita o íntegro se você for um desses. Tradição. No capítulo 18, do 1 ao 4, vamos para lá. Vamos para lá, porque eu prometi para você que eu ia dizer para você o que nunca te disseram. Te ensinar o que talvez nunca te ensinaram. No capítulo 18, no versículo 1 ao 4, ele vai censurar, faz censuras com perguntas pessoais bem indignadas. No 18, o Bildade diz assim, até quando darás a caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. Porque temos reputado por animais e aos teus olhos passando por curto, porque somos reputados por animais e aos teus olhos passando por curto de inteligência. Ó tu, que te despedaça na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então ele começa a fazer algumas perguntas indignadas. E aí, a partir do versículo 5 até o 21, ele vai fazer censuras morais tradicionais. Ele diz assim, na verdade a luz do perverso se apagará e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Versículo 9, a armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. Versículo 17, a sua memória desaparecerá da terra pelas traças, da luz se lançarão as trevas e afugentarão o mundo. Não terá filho nem posteridade e tal. Versículo 21, ele fala para o amigo dele, tais são na parte as moradas do perverso. E esse é o paradeiro dos que não conhecem a Deus. Ele acaba colocando o Jó na condição de perverso. A tradição acaba colocando esse homem que está miseravelmente afligido,
perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu tudo aquilo que eu disse no início, e agora vem os amigos, que é a famosa frase amigos de Jó. Um vem apacentá-lo pela visão, filosofia da tradição, o outro vem pela experiência, e esse aqui já está falando ele que ele é ímpio, que ele não conhece a Deus. E no início o testemunho do livro diz, Deus dá o testemunho a respeito de Jó, falando assim, meu servo Jó, homem reto e íntegro, que não pratica o mal, que não tem na terra igual a ele. No capítulo 25, vamos lá, que tem a fala ainda desse camarada no 25. Vamos pegar todas as falas dele. No 25, Bildade, né, nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. No versículo 6, ele diz assim, quanto menos o homem que é um gusano e o filho do homem que é um verme. Ele vai dizendo assim, para Jó o seguinte, ó, que não adianta usar frase pomposa, né? Não adianta você querer ficar falando aí, Jó, porque eu sei o que você é. Você é um ímpio, você não é reto. No versículo 4 ao 6, ele fala sobre a pecaminosidade do homem. E ele dá as suas características, suas contribuições, os seus conceitos, né? A vida caracterizada e limitada pela tradição, está presa a uma visão muito rígida. Os tradicionalistas, que eles são da tradição, eles acabam sendo presos por uma visão muito rígida, eles são assim, ó, né? Sabe aquele que punha no cavalo antigamente, o tapa, que ele só começava a ver assim, ele não se abre a mente para enxergar a lateralidade. Tem sua teoria na tradição e ele resume assim, Jó é um hipócrita. O Jó é um hipócrita. Jó, você é um hipócrita. Zofar, o terceiro, que é a suposição. No capítulo 11 e no capítulo 20 é a fala de Zofar. Esse amigo dele, que viajou até o Jó, no capítulo 11, começa a dizer assim, ele é menos delicado, a suposição é menos delicada que a tradição e a experiência. No 11:2 ele começa assim, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Falou, Jó, você está com palavra, você é um tagarela, você está falando demais, cala a tua boca, fica quieto. Aí, Jó havia respondido aos outros dois, contradizendo a filosofia deles, é claro, sustentando sua inocência, com muita firmeza. Aí esse Zofar, que é a suposição, põe o ponto de vista formado na hipótese e na conjectura, e ele diz, no capítulo 11, versículo 2, ele faz uma condenação, no versículo 3 e 4 ele tem uma presunção. 3, o que ele presumiu? 3 e 4. Ele falou assim, será acaso de os das suas párolas fazerem calar os homens? E zombará tu que sem ninguém te envergonhe? Pois diz, a minha doutrina é pura, sou limpo aos teus olhos. Ele falou, você está falando que você é limpo, você não é limpo nada, Jó. No 5, ele fala sobre o pecado. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse o segredo da sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da sua iniquidade. E ele fala assim, não, você tem pecado sim. Na suposição, você tem pecado. Ele apresenta uma justificativa diante de Deus no versículo 7, 9 e 10. Do 7, 9 e 10, ele fala assim, né, do 7 ao 9. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas do céu, a sua sabedoria? O que poderá fazer? Mais profunda é ela que o abismo, o que poderá saber? A sua medida é muito mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende alguém, chama o juízo que poderá. O versículo 11 ele diz, porque ele conhece os homens, são vãos e sem esforço vê iniquidade. Você está com maldade aí no seu coração.
Versículo 13 ao 20, ele vai fazer advertência para o arrependimento, as alternativas para Jó. No versículo 13 ao 19 vai ser arrependimento e restauração. No versículo 20 é a impenitência e morte. Olha só o que ele diz no versículo 20. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, e o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render o espírito. Jó, ou você se arrepende ou morre. No capítulo 20, o Zofar vai trazer uma outra questão para Jó. Capítulo 20, abre lá, no versículo 1 ao 3, a introdução, ele se sentiu provocado. No versículo 21 ao 3, ele falou assim: visto que os meus pensamentos me impõem resposta e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Ele falou, peraí, você me provocou, agora eu vou te dar a resposta. No versículo 4 até o 28, ele vai falar assim, que a prosperidade dos perversos é de curta duração. Ele chama o Jó de perverso. A suposição. Versículo 4, porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Assim, no mínimo você é perverso e ímpio. Você é perverso e ímpio. Ele faz isso. No versículo 29, Jó deve aceitar seu sofrimento sendo sua parte. Verso 29, e ele diz assim: tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal herança decretada por Deus. Quer dizer, Jó é um perverso. Está aqui, senhoras e senhores, os três amigos que vieram de longe, representando a experiência, tradição, suposição. Essas três filosofias ou regras ou ponto de vista que não são as melhores para ajudar alguém que está em sofrimento. Quantas vezes pessoas foram aconselhar ou ajudar outras pessoas que vieram trazendo sua filosofia e experiência, outra tradição, outra suposição, que mais atrapalharam do que ajudaram. E, na verdade, esses três amigos mais atrapalharam que julgaram, que no final do livro, a ira de Deus se acende contra eles. Então, esses três amigos, ele faz a experiência, é a observação moralista do religioso. Bildade, a tradição, é o legalista religioso. E Zofar, a suposição, o dogmatista religioso. E Eliú? E Eliú, né? E o Eliú? Antes da gente passar para o Eliú, os três, Bildade, ele faz Bildade, Zofar diz assim, se, deve e é. Ele defende a ideia de que se Jó não fosse pecador, não teria dificuldade. Segundo, Bildade adota a posição que Jó deve ser pecador, uma vez que a dificuldade veio. E o terceiro, Zofar, Jó é pecador e merece a sua aflição. Olha só que julgamento, que sentença que a tradição, a experiência, a tradição é a suposição. Se Jó não fosse pecador, não teria dificuldade na vida. Jó deve ser pecador porque veio a dificuldade na vida. E Jó é pecador, merece essa aflição. O Eliú. O Eliú aparece do 32, versículo 2, 3 e 5. Ele acredita, no versículo 32, versículo 8, ele acredita que o homem é capaz de aprender. Ele fala assim, há um espírito no homem. O Eliú é aquele que vem e quer ser o irmão. É o mais novo, espera todo mundo falar, e ele se põe do lado como o irmão. Eu até deixei a interrogação aqui para a gente escrever agora. Eliú é o irmão. Sabe aquele que, no momento da dificuldade, ele não te questiona pela experiência, nem pela tradição, nem pela suposição, ele simplesmente senta do lado e se faz irmão? No 32:9, ele diz que a sabedoria não é dada apenas aos mais velhos. Versículo 9.
No 33:4, 36:2 e 4, ele acredita que está recebendo inspiração vinda de Deus ao ponto de poder defender a Deus. Em determinado momento, Eliú se põe igual a Jó, no 33:6. Olha só que bonito o 33:6, quando ele fala aqui, ele diz assim, 33:6, eis que diante de Deus sou como tu és, também sou formado do barro. Ele fala assim, eu sou igual a você, meu irmão. O que você está passando? Estou aqui. Ele faz, Bildade e Zofar quiseram ser juízes, Eliú quis ser o irmão. Na mente de Eliú, o sofrimento de Jó é instrutivo, Deus está preparando para um fim maior. No 33, versículo 29 e 30. O sofrimento não é apenas punitivo, mas corretivo. Não vem para castigar, mas para restaurar. Não é apenas a vara do juiz, mas muitas vezes é o cajado do pastor. Então, ele faz, Bildade e Zofar falam sobre um suposto comportamento pecaminoso no passado. Tradição, experiência e suposição fala de algo do passado. O que você fez? Eliú se preocupa com uma postura errada no presente. Jó está se prejudicando com uma postura negativa, no agora. Em primeiro lugar, Jó perde a riqueza. Poucas horas depois, passa da abundância à pobreza. A seguir, perde todos os filhos e, em terceiro, perde a saúde. Ninguém se aproxima porque se tornou repulsivo aos que o cercavam. Perde a amizade da esposa. O elo comum entre marido e esposa se dissolve. Depois perde a compaixão dos 3 amigos. A expressão nu saí do ventre da minha mãe e voltarei, o Senhor me deu, mais tarde vai ser trocada por assim, ó, Deus me fez um alvo. Jó ficou com 2 grandes problemas, Deus e o ego dele. Deus, Jó não pode compreender nem encontrá-lo. O ego está sendo um problema porque Jó não consegue escapar de si mesmo. Deus reprova os 3 amigos consoladores de Jó. Eles quase destruíram a alma de Jó, mais que o próprio diabo. Quando Satanás fez o seu pior, na vida de Jó, ainda pôde ser escrito, em tudo isso Jó não pecou com os lábios. À medida que os seus 3 amigos prosseguiram com as suas palavras falsas, de uma interpretação de Deus, falsas interpretações de Deus, o pobre sofredor Jó foi levado a pecar com os lábios. Então, quando Satanás agiu, ele não pecou, mas à medida que os amigos vão prosseguindo, o faz pecar com os lábios. A ira de Deus se acendeu contra os consoladores de Jó, porque eles quase destruíram a alma de Jó, mais do que o próprio diabo. Quando Satanás fez o seu pior, foi escrito que Jó não pecou. Mas quando eles abriram a boca, fizeram pior que o diabo. Para a gente fechar esse vídeo aqui, é melhor ficar em silêncio na presença dos que sofrem do que dizer coisas erradas. Que Deus te abençoe, seja com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. O amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus de Nazaré repouse sobre você hoje e sempre. Em nome de Cristo. Amém. Ficamos por aqui. Muito obrigado por você ter chegado até aqui com esse vídeo. Fica com esse conhecimento um pouquinho mais. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que ainda não se tornou um apoiador desse canal, se torne, tem a descrição no vídeo logo abaixo, como se tornar um apoiador desse canal. Deixe o seu like, ative o sininho para você receber novos conteúdos e sigamos em frente. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau.